todos nós possamos estar sob o amparo, a assistência da espiritualidade do bem e, em nome de Jesus, nos traz o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Trouxemos aqui para uma reflexão inicial do nosso tema sobre o propósito da vida, a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E vamos aqui fazer algumas reflexões para sintonizarmos com o nosso tema desta tarde. Então, o apóstolo Paulo se referia a toda uma vida de plenitude, de atividades, de realidade que aguarda a todos nós e que não está ligada aos sentidos físicos. Porque quando ele detalha de que o olho não viu, o ouvido também não ouviu, que não subiu ao coração do homem, ou seja, que não passou pelas construções mentais, emocionais do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele também estava chamando a nossa atenção para um fato que nos é trabalhado muito pela doutrina espírita, de que a vida na Terra não passa de uma cópia mal feita da realidade da vida espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos. Durante a nossa encarnação, nós estamos matriculados nessa grande escola, porque a Terra pode ser vista também como uma grande escola, às vezes um grande hospital, para outros um grande presídio, dependendo das provas, das dificuldades ou das expiações. Cada um está matriculado temporariamente. Mas a vida na Terra não é o objetivo maior do espírito, porque a verdadeira vida, em termos de intensidade, é a vida espiritual. E dependendo de como nos habilitarmos a aproveitar essa realidade da vida espiritual, o fator que define é o nosso alinhamento com as leis de Deus. É como foi a nossa vida aqui na Terra, independente de religião. Porque a doutrina espírita, como nós sabemos, é a doutrina mais ecumênica e universalista que existe. Ela abraça todas, sem se misturar com nenhuma. E o Espiritismo, como foi bem caracterizado pelo Espírito Emmanuel, na introdução do livro A Caminho da Luz, o Espiritismo é um triângulo equilátero, de 3 lados iguais. De um lado a filosofia, do outro lado a ciência, e na sua base a religião, por estar alicerçada no Evangelho de Jesus. Então, essa base que é o Evangelho do Cristo, é exatamente nela
que a palavra de Jesus, o Evangelho, a mensagem dos Espíritos benfeitores vai trabalhar com mais precisão. Então, diante disso que o apóstolo Paulo já registrava na carta aos Coríntios, e aí nós percebemos a atualidade e a importância dos textos bíblicos, nós iremos comentar o início do 2º capítulo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. É a obra que começamos aqui a falar no mês passado e que vamos prosseguir na exposição de hoje. E a Ação e Reação é a obra que, na série de livros que o Espírito André Luiz nos traz, aborda com detalhes a realidade espiritual da vida. Esse lugar de onde viemos e para onde voltaremos. Ao mesmo tempo em que mostra as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Porque a realidade espiritual interfere a todo momento na nossa vida na Terra. Nós também interferimos no mundo espiritual. Todos os dias, principalmente, quando vamos dormir, nos desdobramos e participamos mais intensamente da realidade do mundo espiritual. É claro que essa participação vai depender de como estaremos habilitados a lidar em termos positivos e proveitosos com a vida fora do corpo material. Mas todos nós temos atividades no mundo espiritual. E o mundo espiritual tem atividade no mundo físico. É isso que é analisado nos livros de André Luiz. E por isso é que é tão importante a leitura, o aprofundamento. Aqui nós apenas abordamos alguns aspectos assim mais gerais. Então, no 2º capítulo, o instrutor, que tem o nome Gúbio, nome meio esquisito, né? Gúbio, ele é aquele que administrava a mansão da paz. No plano espiritual entre a terra e a colônia espiritual nosso lar, existem várias instituições que ajudam, que socorrem os espíritos desencarnados. É como existe aqui na Terra, pelo menos no Brasil, na grande maioria das cidades tem seus postos de saúde, tem hospitais. No mundo isso aqui da Terra é uma cópia da realidade do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual ao redor da Terra, tem postos de saúde, tem hospitais. Tem, como essa instituição que o livro Ação e Reação narra para nós, essa mansão da paz, que era a semelhança de um posto de saúde maior para socorrer espíritos desencarnados. Claro que se possibilitassem a ser ajudados. E aqui na Terra a gente não conhece, às vezes, muita gente que se fica doente, o que menos quer ver é um hospital. Não foi só durante a pandemia, não. Mas em qualquer época. Porque a pessoa, claro, tem o seu livre-arbítrio.
No mundo espiritual também é assim. Tem os espíritos do bem que querem ajudar, tem os hospitais, os postos de saúde para ajudar, mas tem muito espírito que não quer ser ajudado, não, mesmo que esteja doente e muito necessitado. É por isso que a virtude mais importante para qualquer um de nós, na terra ou fora da terra, é a virtude da humildade, do bem-aventurados os pobres de espírito, como está no Evangelho, no capítulo 7. É a primeira das bem-aventuranças registradas no Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira justamente por ser a base de outras. Com humildade, que é aquela atitude de resignação, de compreensão, de tolerância, com essa virtude nós podemos ser facilmente ajudados no plano espiritual. O problema é que é assim, de um lado é virtude, do outro lado a doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, caracteriza de vícios. Vício é o comportamento, é a tendência contrária às leis de Deus que qualquer um de nós possa ter. Então, a virtude da humildade. Do outro lado, o vício contrário à humildade é o orgulho. E o problema do orgulho, como nós sabemos, é que todos temos em variados níveis, mas ninguém quer se reconhecer orgulhoso. Se alguém nos chama de orgulhoso, a gente logo, eu não sou orgulhoso. E aí é que está a questão. No mundo espiritual, a virtude que facilita tudo é a humildade. Claro, vocês se lembram de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele passou 9 anos sofrendo muito no plano espiritual, chamado de umbral na obra. E vocês sabem por quê? Porque ele não queria receber ajuda. Ele estava sofrendo, mas ele não aceitava porque ele estava sofrendo. E mesmo tendo espíritos ao lado dele para ajudar, ele não percebia e não aceitava ajuda. Até depois de sofrer um bocado, e aí dobrar-se numa oração pedindo ajuda. Foi o início da abertura para a humildade. Aí a ajuda já estava de lado dele. Isso muitas vezes pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo estando encarnado. Viu? Às vezes a gente passa por certos problemas, certas dificuldades, que a gente diz assim, para a gente mesmo, eu não mereço passar por isso. Quando a gente diz isso, olha, pode ter 10 espíritos do bem querendo nos ajudar de lado, a gente bloqueia qualquer ajuda. Porque nessa expressão, eu não mereço passar por isso, sabe o que é que está por trás dela? Orgulho. Das mais variadas formas. E aí a gente fica fechado. Às vezes um espírito do bem, pode ser até um familiar nosso, está no plano espiritual,
pode ser o nosso anjo da guarda, pode ser espíritos benfeitores que tentam nos inspirar, nos passar uma solução para aquilo, mas a gente bloqueia. Porque a gente se envolve com a capa do orgulho e não entra ajuda nenhuma. Então, no primeiro capítulo, nós analisamos sobre a questão das sombras. Um mês atrás. Hoje é o capítulo que tem o título Comentários do Instrutor. E o primeiro comentário de Gubbio, que é o instrutor nesse livro, ele diz o seguinte, que é exatamente relacionado ao nosso assunto dessa tarde. Ele diz assim: também aqui, Gubbio dizendo a André Luiz, a outros espíritos que estavam lá. Também aqui, naquele posto de socorro, sou um companheiro à espera da volta. Olha, essa expressão, um companheiro à espera da volta, ele se refere à questão de que ele também esperava o momento de reencarnar. Aqui eu também sou companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Vejam que expressão interessante. A prisão redentora da carne. Gubbio está dizendo que nós deveríamos observar o nosso corpo físico como uma prisão. Não é uma coisa boa, mas como uma prisão redentora, uma prisão que possibilita a liberdade. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Nos convida para que a gente regresse. E aí ele diz, é que o propósito da vida acena-nos. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição. Essa frase é muito importante para o que vamos comentar. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, para guiar-nos todos à perfeição. Meus amigos, o propósito da vida é diferente do propósito pessoal que qualquer um de nós pode e deve ter. Pessoas que acham que o seu propósito é ser cantor. Outro é de ter a profissão de ser um médico e acha que esse é seu propósito de vida. Mas, à luz da espiritualidade elevada, o propósito da vida não se limita às circunstâncias humanas, temporárias e, na maioria das vezes, ilusórias. Tem pessoas que, por exemplo, o propósito que ela acha que é da vida é ela se casar. E muitos diriam até se casar, depois muda o propósito. Tem outros que o propósito da vida é ter muitos filhos. Tem outros que têm um propósito da vida associado a alguma característica artística. Todos temporários.
o propósito verdadeiro da vida à luz da espiritualidade é a nossa perfeição, a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. É por isso que no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, Emmanuel diz assim: a vida é um conjunto divino de experiências. Veja como Emmanuel coloca a questão. Tudo aquilo que envolve a criatura humana, na terra, fora da terra, a vida é um conjunto de experiências divinas. Mas a maior de todas elas, vejam como Emmanuel coloca para nós. A maior, vamos repetir, a vida em si é conjunto divino de experiências. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. A aquisição de valores religiosos é para ter prioridade. É claro que isso que Emmanuel coloca se ajusta com aquela expressão de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós resolvermos bem os problemas espirituais que trouxemos, para Arnaud, para resolver um problema, resolve um problema e cria dois. E cada problema que vai se acrescentando é o resultado de termos invertido a ordem que Jesus colocou e que Emmanuel lembra. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a maior de todas. Então, meus amigos, o encontro que nós estamos tendo com a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo de Jesus, é a experiência mais importante da nossa encarnação. Sem nenhuma dúvida. A questão é o que nós vamos fazer com essa aquisição. Que é a mais importante de todas, não tenha dúvida. A partir dela, se nós trabalharmos bem os valores espirituais na nossa vida, as demais coisas vão se ajustando naturalmente, no tempo e no momento certo. Mas, meus amigos, voltando ao livro Ação e Reação, que nós vamos analisar cada um dos capítulos em particular, eu quero adiantar o que envolve o conteúdo geral do livro. Até porque tem tudo a ver com esse tema sobre o propósito da vida. Então, essa obra é composta de vários capítulos que vão abordar a atuação dos espíritos entre nós. Vai abordar questões como dívida expirante, dívida adiada, provações coletivas. O que envolve ação e reação vai ser tratada nesse livro.
Mas de forma sutil, o que vai sendo costurado ao longo dos capítulos é a história central, é a de Gúbio. Porque as obras de André Luiz, elas têm uma característica bem similar àquelas que a própria Escritura, os evangelhos do Novo Testamento, o Novo Testamento em si, coloca. Que é o seguinte: os Espíritos, os apóstolos de Jesus, os discípulos, os apóstolos, depois os discípulos, aqueles que associaram-se ao cristianismo primitivo. Mas principalmente os maiores líderes, Pedro, Tiago, João, mais adiante Paulo, todos homens imperfeitos, mas que vieram com objetivos e propósitos centrais, que era o encontro com Jesus. E nesse encontro, abrirem-se ao trabalho transformador com eles mesmos que começaria a acontecer. Então, Pedro vai negar Jesus 3 vezes, Paulo vai pintar e bordar, vai ser culpado pela morte de Estevão e depois vai se converter. Todos os apóstolos, homens imperfeitos, ninguém santo, mas todos conscientes de serem candidatos à perfeição, à melhoria. Assim são os instrutores nas obras de André Luiz. Aqui no caso de Gúbio, como eu li há pouco, quando ele diz que ele... Porque, veja, quando André Luiz, Hilário e outros espíritos chegaram na Mansão da Paz, encontram lá o diretor. Ora, certamente um espírito elevado, muito elevado, para dirigir aquele posto onde muitos espíritos eram socorridos. Mas aí Gúbio diz, olha, eu também estou esperando a oportunidade para a reencarnação. E aí nós vamos perceber ao longo da obra que Gúbio e Silas, que André depois percebe-o como sendo filho de Gúbio, traziam da sua passada encarnação, que mais adiante estudaremos em detalhes, uma situação complicada, que haveria de ser resolvida, mas de ser resolvida, sabe como? Através do serviço de abnegação, de amparo e de socorro aos outros. Então, ao longo do livro, Gúbio e seu filho estarão ajudando muitas pessoas, sem se preocupar em resolver a questão pessoal deles antes. Porque é assim também que a doutrina espírita convoca qualquer um de nós. Trouxemos um problema sério que nos levou ao encontro do Espiritismo, acalmemo-nos. Nos fortaleçamos com o alimento espiritual do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita traz. Nos fortaleçamos. Passemos a ajudar outros em necessidade maior do que a nossa. E deixe de lado a sua questão. Que mais adiante você perceberá que ela estará sendo resolvida melhor do que você pensava.
desde que, de fato, com sinceridade, você passe a se preocupar mais com os outros, com outras pessoas que estejam com problemas maiores do que o seu. E aí a espiritualidade, por consequência, vai cuidar do seu. E no momento certo vai ser resolvido. Então é isso que é mostrado nessa obra Ação e Reação. Gúbio sai ajudando várias situações de espíritos encarnados e desencarnados. Para lá no final da obra, o problema maior dele ser resolvido. A reencarnação na época certa. É o mesmo que também ocorre, nos lembramos aqui, no livro Libertação, que também é desse espírito André Luiz. Nós já comentamos há alguns anos atrás, Libertação aqui. E vamos lembrar só o teor central que está ligado a essa questão de propósito. No livro Libertação, o espírito instrutor de André Luiz ele, que é o Gúbio, tinha uma questão séria de alguém querido que estava sofrendo um processo obsessivo na Terra. Quem de nós não já teve um conhecido, ou até nós mesmos, e passamos por certas situações obsessivas de influências espirituais, que o que mais gostaríamos é que a nossa questão fosse resolvida logo, para que depois a gente pudesse ajudar melhor outros. Mas as lições que esses livros espíritas nos trazem não é nesse sentido. É de que a gente procure se fortalecer, ajudar os outros, e no momento certo nós receberemos a nossa ajuda. Então, ao longo do livro Libertação, é a história de Margarida, que está sofrendo um processo obsessivo gravíssimo. O espírito que vem ajudar ela, primeiramente vai ajudar outros espíritos que estavam indiretamente ligados ao processo obsessivo dela, para mais adiante ela ser finalmente socorrida. Mas na obra a gente recebe uma lição de paciência, de confiança em Deus, de fazer aquilo que nos cabe e aprendermos a colocar nas mãos de Deus aquilo que não podemos resolver de imediato e confiar na providência divina. Porque é isso que é tratado ao longo do livro. E no final da obra Libertação, a cura, o tratamento, a restauração de Margarida. Então, a questão mais importante que é levantado nesse tema sobre propósito é que nós precisamos, ao dar a devida importância aos valores religiosos, nos habilitarmos pelo amparo da espiritualidade benfeitora, identificarmos o nosso propósito principal. Aquilo que, de fato, antes da nossa encarnação, nós nos comprometemos em resolver. Se não fizermos esse trabalho
de renovação interior, de despertamento espiritual, de nos tornarmos dóceis à prática do bem, de aproveitarmos as oportunidades da vivência da caridade, do amor ao próximo, e agarrarmos essas oportunidades. Fazendo isso, aí sim, nosso campo intuitivo, as nossas percepções, nos ajudarão a perceber, na acústica de nossa alma, lá dentro do nosso cérebro, as indicações adequadas pelo nosso espírito protetor, pelos espíritos do bem, nos direcionando e nos alertando sobre a realização desse propósito. Mas esse trabalho interior precisará primeiro ser realizado por nós, a fim de que, como aconteceu com Gúrio, com Druso, com outros espíritos benfeitores nas obras de André Luiz, as leis divinas associadas à nossa prática do bem canalize a solução ideal no momento certo. Que normalmente nós atrapalhamos tudo quando isso não foi bem resolvido em nós. Isso que eu me refiro, esse trabalho de burilamento, de melhoramento interior, que é a prioridade absoluta. Outra parte nesse capítulo de ação e reação está ligado a isso que comentamos. Ele diz assim: somos espíritos endividados com a obrigação de dar tudo em favor de nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras, edificantes, desde agora, favorecendo a reconstrução de nosso futuro. Então, somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor de nossa renovação. Meus amigos, é essa conscientização que abre as portas para fazermos o máximo, para termos o êxito ideal na realização dos objetivos maiores da vida. Claro que tudo isso tem a ver com a ansiosa felicidade que todos nós aspiramos. Mas, meus amigos, felicidade, segundo os espíritos superiores, não se confunde nada com as ilusões projetadas pelo materialismo. Aqui na Terra, como comentamos já aqui é uma prisão. Aqui a gente vive sob os sentidos físicos limitados. Então a espiritualidade benfeitora diz assim: olha, felicidade é assim: conquista de virtudes, superação de vícios. Na medida que nós trabalhamos a nossa reforma íntima, superamos certos vícios, certos hábitos, ora, sempre temos coisas para reajustar dentro de nós. Uns, a maledicência. Quantos têm prazer em comentar negativamente a vida dos outros? Noutros é o ciúme, por exemplo. A possessividade doentia de achar que é dono de coisas e, pior,
de pessoas. Noutros, a prepotência, né, a vaidade no nível mais intenso, de se achar superior aos outros, de achar que é o filho de Deus mais abençoado do que os outros. Dentro de cada um de nós, no nosso interior, os nossos espíritos do bem nos indicam: olha, isso não está certo. Tu não aprendesse isso no Evangelho de Jesus. Então aí a gente vai trabalhando a superação de vícios. E do outro lado, a conquista de virtudes. E as virtudes que o Evangelho mais destaca, a primeira delas é a humildade, que nós já citamos. A humildade que significa, de fato, percebermos que todos sem exceção, fomos criados iguais, simples e ignorantes. Todos tivemos a mesma origem. Ninguém melhor, ninguém pior. A consciência dessa origem já vai facilitar para que a gente não se julgue com privilégio de cor, de raça, de crença, qualquer tipo de separação. Essa é uma das virtudes basilares. Mas depois, a aquisição da paciência, da resignação, da calma. O apóstolo Paulo faz uma síntese maravilhosa sobre isso na carta que ele registrou aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, nisso pensai. Esteja sempre cultivando pensamentos que sintonizam com os espíritos do bem. Ele já nos direcionava nisso. Então, aquisição de virtudes, superação de vícios, realização do propósito, a verdadeira felicidade que é destinada por Deus para todos nós. Assim, meus amigos, nós estamos chegando ao término dos comentários desta tarde. Agradecidos a Jesus e à espiritualidade do bem, possa nos acompanhar de volta aos nossos lares, com muita paz, que assim seja.